assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, se tu sabes, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Aleluia! Amém, irmãos? Obrigado, Senhor, por nós estarmos na Tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor já está fazendo neste lugar. E pedimos ao Senhor que pela Tua misericórdia, Senhor, que o Espírito Santo possa estar direcionando essa palavra, que venha, Senhor, encontrar em nós morada, e que o Senhor fale nessa noite o que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar. Eu creio, irmãos, no meu coração, que o Senhor quer falar isso nessa noite. Quando eu estava vendo a irmã fazendo oferta, na verdade, quando eu vi ela abrir o culto, depois fazer o ofertório, eu tive certeza. Aí você pode falar assim: pastor, mas você combinou com a irmã. Irmãos, eu não sabia, nem foi eu que escolhi a irmã para abrir o culto, nem fazer o ofertório, só para os irmãos entenderem. Então eu creio que Deus hoje quer falar sobre a nossa postura como igreja, irmãos, nessa terra. Amém, irmãos? Essa semana o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre a questão do chamado, e em específico, não é esse texto, mas é o que Deus está falando no meu coração, sobre o que Paulo falou com Timóteo. Quando Paulo fala com ele assim, porque Timóteo era um pastor muito novo, e obviamente pela inexperiência dele, eu imagino que ele passava, irmãos, porque eu sei o que é ser inexperiente, e imagino que ele ficava com muito temor de muitas coisas. Irmãos, eu imagino que ele passava, porque hoje nós temos um pastor que cuida da gente aqui, que está conosco sempre, pastor Ari. Quando ele se ausenta é um tempo difícil, né? É complicado. Mas Paulo fala com aquele jovem assim: não desprezes o dom que há em ti. Irmãos, a gente precisa, eu queria falar hoje com os irmãos sobre a sua responsabilidade como igreja. Eu comecei a falar um pouquinho isso com as irmãs ontem, mas é uma coisa que nós precisamos entender, que existe uma responsabilidade sobre nós, e muitas vezes nós confundimos essa responsabilidade com o simples cargo de uma igreja, e não é isso. Não é isso, irmão. O chamado de igreja do Senhor não tem nada a ver com o ministério de igreja, ou com o chamado da igreja, não tem nada a ver. O chamado do Senhor é algo muito mais profundo. O chamado do Senhor está muito a ver com o que a irmã falou aqui, do que o Senhor falou com Abraão. Abraão, tu serás uma bênção. Em ti serão benditas todas as nações da terra. O que Deus estava falando com ele é o seguinte: existe um chamado sobre você, e esse chamado faz com que todos os lugares que você coloca os pés, aonde não tem vida, você leva a vida com você. E essa vida é de quê, irmãos? Não é nossa, é uma vida que o Senhor Jesus nos deu, irmão. Então não tem nada a ver com o cargo. As igrejas hoje estão confundindo muitas coisas. As pessoas estão confundindo muitas coisas e estão achando que igreja muitas vezes parece uma administração empresarial, onde a pessoa ela chega e ela tem que agariar cargos dentro da igreja. Isso é uma visão deturpada do que é ser igreja. Porque quando a gente começa a olhar a igreja como uma instituição,
a gente começa a pensar numa vertente de subida, não é verdade? Alguém aqui que entra numa empresa, os jovens, por exemplo, você vai começar a trabalhar, você já entra na empresa pensando assim, eu vou entrar como auxiliar e a tendência é eu só, ao longo, qual que é a sua expectativa quando você entra na empresa, jovem? Você já viu algum jovem falar assim, eu pretendo entrar como auxiliar e à medida que for passando os anos eu quero reduzindo de cargo. Você não vê nenhum jovem falar isso. Todo mundo que entra numa empresa para trabalhar, ele pensa num crescimento, não é verdade? Ou alguém aqui pensa diferente? Pastor, eu penso que eu não sei. Tá bem, você é uma exceção. A maioria das pessoas, quando elas entram numa instituição administrativa para trabalhar, elas estão pensando o quê? Num crescimento. Ela quer ter um salário melhor, não é verdade? Se você é um empresário, você pensa o quê na sua empresa? Que ela vai cada vez mais vai minguando? Não, ela vai crescendo. Isso é uma visão de uma instituição administrativa. Quando eu olho para a visão de Deus com relação à igreja, ao chamado realmente espiritual, que não tem nada a ver com o chamado administrativo, eu vejo que Deus, à medida que vai passando, Ele nos leva cada vez mais no pó, e cada vez mais Ele nos leva no vale. É isso que Deus faz com a igreja. A igreja, o seu chamado, irmão, se você quiser entender, se você está na direção que Deus quer, você vai entender que cada vez mais que Deus vai te capacitando, mais Ele te leva no vale. Mais Ele te leva no vale, sabe por quê? Porque tu serás uma bênção. Entendeu, irmão? É diferente. Hoje as pessoas pensam que o ministério, o chamado, está ligado a uma honra, que você vai crescendo, você tem que ser honrado, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Obviamente, irmãos, obviamente que nós devemos honrar o nosso pastor, porque a Bíblia fala sobre isso. Devemos orar por ele, ele cuida de nós como pastor. Nós precisamos entender isso, tem muita gente que não está entendendo isso. Eu achei bonito que a irmã falou que ela honra o pai dela e a mãe dela. Você precisa honrar o seu pai, você precisa honrar a sua mãe, porque está na Bíblia, irmão. Mas pastor, eu já não tenho 18 anos mais, mas na Bíblia não está dizendo, honra teu pai, tua mãe até os 18 anos, não está dizendo isso não, jovem. Nem você, quase idoso. Você tem que honrar o pai de sua mãe enquanto ele está respirando. Amém, irmãos? Amém? Olha só, a gente tem essa visão que agora eu sou o líder de não sei o quê, eu sou líder. Essas coisas que tem feito a igreja deturpar a visão dela. Porque as pessoas estão focadas tanto em ser líder de alguma coisa e esquece que na verdade o chamado é o mesmo chamado que Jesus deixou muito claro. Ele diz o seguinte, Jesus disse o seguinte para aquelas pessoas que achavam que estar na presença do Senhor era um cargo de honra, que a pessoa tinha de ser honrada, que ela tinha de estar num palanque. Jesus disse o seguinte, eu vim para os doentes. É por isso que Jesus ia lá em Samaria conversar com a samaritana, sabe por quê? Porque ninguém queria ir naquele vale. Mas a igreja vai no vale, irmão. Porque Jesus falou, irmão, se você quer ser discípulo, você tem que andar o mesmo caminho que Ele. Pega a sua cruz aí agora e vai seguindo Ele. Amém, irmãos? Continua me amando aí, amém? Esse é o chamado da igreja, irmão. O chamado da igreja é para quê? A sua responsabilidade é o quê? Servir. Você foi chamado para servir, irmão. Aonde? Obviamente, na sua igreja, na sua família e principalmente, sabe aonde? No mundo, irmão. Porque você veio também, o que você carrega em você através do Espírito Santo é para levar para o doente. Porque é eles que precisam do remédio. Aí começa a fazer sentido para a gente, né, irmão? Quando você começa a entender a sua posição como igreja, que você foi chamado para ir para os doentes. Aí você começa a entender, agora eu entendi, porque no meio de tanta família boa, Deus me colocou naquela família. É para que você possa ser ali bênção naquele lugar, irmão.
Irmão, olha a palavra do Senhor que nós lemos aqui agora. Porque a igreja de Cristo, ela tem uma missão nessa terra, irmãos. Essa é a missão da igreja. A gente está confundindo muitas vezes a missão da igreja com outras coisas. A gente acha que missão da igreja é fazer eventos, é fazer não sei o quê, é fazer não sei o que lá. É um tanto de coisa que não foi muitas vezes o que Jesus falou. Existe um único propósito. Marcos 16:15, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a toda a criatura. Você vai encontrar cada criatura nessa terra, irmão. Você vai ficar assustado com cada criatura que você vai achar nessa terra. Você vai olhar para a pessoa e falar assim: meu Deus do céu, não parece um ser humano, parece uma criatura. Mas aí está escrito aqui o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, aleluia. E aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ele se passa de criatura e se transforma em filho de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o nosso chamado. Para isso que Deus colocou os dons em você. Não foi para você subir no altar e ser honrado por ninguém. Porque se a gente quer essas coisas, irmãos, nós estamos no lugar errado. Nós precisamos buscar a política e não a igreja. Amém, irmãos? Porque, irmãos, você e eu, irmão, nós tivemos um encontro com o Senhor. E se você está nessa noite aqui e você não teve um encontro com Jesus, eu quero te dizer uma coisa: o Espírito Santo está agindo nesse lugar e você pode hoje sair com Jesus no seu coração e ter a sua vida transformada. E por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja sabe disso. A igreja conhece a verdade. Olha só, irmãos. Em João 6:68 diz assim: Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. A igreja sabe, irmão, nós sabemos que não há outro lugar para a gente ir que não seja aos pés de Jesus, irmão. É por isso que Deus te coloca nos vales de ossos. É por isso que Deus te coloca no meio do osso, que você olha e não está vendo nada. E aí alguém chega perto de você e fala assim: eu estou perdido, eu não sei o que eu faço mais. Mas você sabe que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Irmãos, está cheio de gente aí, ó, perambulando, que não sabe para onde vai, nem para onde vem. Mas a igreja, uma igreja que tem uma voz profética nessa terra, ela sabe que só Jesus tem palavras de vida eterna. Essa que é a verdade, irmão. Essa que é a relevância da igreja. É uma igreja que ela sabe que ela tem uma voz profética nessa terra. E a gente precisa entender uma coisa, irmãos. Muitas vezes a gente acha o seguinte, e esse é o caminho. Eu espero que você não fique chateado. Talvez você está achando assim: olha, quando eu converti, vim para a presença do Senhor, e o Senhor me chamou, e eu estou trabalhando, eu creio agora que, agora meu caminho é um caminho assim. Mas quando eu olho para esse texto, irmão, eu vejo que Deus tem levado para um caminho assim. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você vai para o caminho do inferno, irmão, sabe para quê? Para resgatar a alma perdida. Mas a gente, irmão, por que muitas vezes nós ficamos amedrontados com essas coisas? A Bíblia fala que nós erramos por não conhecer as Escrituras. O povo perece por falta de conhecimento. Por isso nós precisamos o quê? É o que a palavra nos fala em Oséias: conhecer o Senhor, o quê? Prosseguir em conhecer. Olha só o que diz em Salmo 23, versículo 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Está passando um vale, irmão? Tem alguém que passou no vale? Está passando no vale, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, que mesmo que você está passando por esse vale, o Senhor não te abandona e o cajado dele está com você. Você não precisa temer mal algum. E a segunda coisa, o lugar do vale não é o lugar onde você vai morrer.
O lugar do vale é onde você vai ser igreja. Eu olho para isso aqui, aqui eu anotei, eu lembrei em Atos 11, diz assim, ó, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha que interessante, irmão. Você vê que todas as vezes que Deus manda a igreja para o vale, é a hora que a igreja mais cresce, irmão. Toda vez que você passa o vale, é a hora que Deus está trabalhando no seu coração, porque Deus quer fazer que você cresça como igreja. Aqui no texto, quando a gente vê, os irmãos estavam lá em Jerusalém, estava tudo ótimo, maravilhoso, irmãos. Receberam o Espírito Santo sobre a vida deles. Pensa, só cultão, irmãos. Aqueles cultos abençoados mesmo. De repente, o diácono da igreja é apedrejado, irmão. Acho que Deus olhou e falou assim, estou achando que esse pessoal está muito quieto. Está muito quieto. Vou fazer o seguinte, vou separar o melhorzinho, apedreja ele. Vou levar esse povo para o vale. Sabe o que aconteceu? A palavra do Senhor, ela foi se espalhando. Sabe por quê? Porque a hora que você está no vale, é a hora que Deus está fazendo de você igreja, irmão. É a hora que você é igreja. Irmãos, talvez para você, nessa noite falando sobre isso, você deve estar pensando assim, mas essa palavra parece ser meio doida. Como que pode uma coisa dessa? Irmãos, mas se você olhar a vida de Jesus e o que ele pregava, você vai ver que tudo que Jesus falava via totalmente na contramão do que as pessoas tinham expectativa. Jesus falava que aquele que queria ser o primeiro tinha de ser o quê? O último. Totalmente fora, totalmente na contramão do que as pessoas pensam. E geralmente o Senhor vai fazer totalmente na contramão das nossas expectativas, porque a gente fantasia muita coisa, irmão. A gente acha que eu tenho um chamado do Senhor, que agora eu sou igreja, eu tenho um chamado, eu já estou imaginando chegando na igreja, um tapete vermelho me esperando, as pessoas me carregando, colocando um jumentinho, gritando, Hosana. Que é isso, irmão? Você está lendo um texto errado aí, rapaz. Não é assim que o Senhor está feito na igreja, não, irmãos. Sabe, a igreja não é isso, não. A igreja, ela tem a consciência da responsabilidade dela. Ela tem a consciência de que ela tem que andar no meio do vale de ossos secos. Olha, você não está vendo nada. Mas é interessante que no texto que nós lemos, o texto começa dizendo assim, ó, a mão do Senhor estava sobre mim e por seu Espírito Ele me levou ao vale de ossos secos. Não foi o Ezequiel que se levantou e falou assim, levantou cedo, o Ezequiel não levantou cedo, falou assim, tomou um café da manhã, aquela tapioca desse tamanho, falou assim, tô com a barriga, você quer saber? Não estou fazendo nada mesmo? Ou não, ainda no vale de ossos secos. Não foi ele que falou que ia não, irmão. A palavra fala que o Espírito Santo levou ele até o vale. Esse é o caminho da igreja. É assim que nós devemos caminhar, irmãos. A igreja hoje, ela está perdendo, de certa forma, essa essência que Jesus deixou. Ele falou assim que pelo amor dele, vocês seriam perseguidos. Quando você vê o que Jesus fala da igreja, está muito diferente do que a gente está vendo hoje, sabe? E aí a relevância vai diminuindo, vai sendo muito pouco relevante. E aí Neemias 4,14 diz assim, ó, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. O vale, irmão, quando o Senhor te leva num vale, quando o Senhor te leva numa situação, é para abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar como o mundo está.
Porque, irmão, olha só, você foi resgatado, eu fui resgatado. Pensa comigo, irmão. O Senhor me tirou lá do inferno, restaurou a minha vida, curou as minhas feridas, lavou a minha vida, me deu vestes novas espirituais, tem abençoado a minha casa, a minha família, porque nosso Deus é abençoador, irmão. Ele cuida. Se Ele não me leva em situações onde eu vejo a situação deste mundo, sabe o que vai acontecer? Eu acho que está tudo ótimo. E a gente precisa começar a acostumar com isso, sabe por quê, irmãos? Que nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. O Senhor Jesus está voltando, irmãos, para buscar a igreja dele. Nos últimos dias, vai ser derramado o Espírito sobre toda a carne. Está escrito na palavra do Senhor. Eu acho tão interessante que quando o João Batista, ele deve ter ficado fragilizado e ele manda perguntar para Jesus assim, manda os discípulos dele perguntar para Jesus, vai lá e pergunta para ele se ele realmente é o Salvador ou se a gente deve esperar outro. Ele já sabia que Jesus era o Salvador, mas ele estava fragilizado. A resposta de Jesus foi a seguinte, irmãos, olha a resposta de Jesus. Jesus olha para os discípulos de João e fala assim, vai lá e fala com João o seguinte, os cegos estão vendo, o coxo está andando, está sendo pregado as boas novas do Evangelho, está tendo sinais e maravilhas. Sabe quem que eram os cegos, os coxos, os leprosos daquela época, irmãos? Eram pessoas que ninguém queria ter perto delas, eram as pessoas rejeitadas. E eu creio que na última hora a gente vai ver isso acontecendo nos nossos dias, os sinais e as maravilhas acompanhando aqueles que creem. Você vai ver o cego vendo, irmão, o cego espiritual, aquelas pessoas que são rejeitadas, que estão lá fora, irmão, não assuste, quando você vier para o culto aqui, sentar do seu lado, pessoas que você fala assim, é engraçado, se fosse há uns anos atrás eu não sentaria do lado dessa pessoa, mas o Senhor vai trazer essas pessoas para o nosso meio, aquelas pessoas que são rejeitadas, irmãos, nós não vamos fantasiar, não vamos fantasiar, porque tem muita gente lá fora que a gente pensa assim, eu não vou nem pregar para esse não, que esse não tem jeito mais. Tem gente assim, irmão, pastor, agora você está falando uma bobagem. Irmãos, amém, mas que acontece. Tantas pessoas que estão lá fora que muitas vezes a gente passa e a gente olha assim, esse aí não tem jeito mais não, nem vou pregar para ele. Esses que o Senhor vai trazer. Sabe para quê? Para mostrar que o Espírito Santo dele está agindo no nosso meio e que a gente pode ser igreja, irmão. Quem nos leva ao necessitado é o próprio Deus, irmão. Você não está na sua família por acaso, você não está na empresa que você trabalha por acaso, Deus não tem colocado o necessitado do seu lado por acaso. Às vezes a gente tem uma visão muito limitada sobre essas coisas, né? Às vezes você começa a trabalhar num lugar, aí Deus coloca do seu lado um endemoniado. Aí você começa a ficar todo temeroso, ai meu Deus do céu, tanto Deus, estou passando a luta no trabalho, pastor. Comecei a trabalhar num lugar novo, lá tem que ver um rapaz que trabalha do meu lado, o cara endemoniado, o cara oprimido, o cara é isso, o cara é aquilo. Deixa eu te falar, é Deus que leva você ao necessitado. Deus te colocou lá, sabe para quê? Para você profetizar naquele osso seco, para que tenha vida. Irmãos, é muito fácil a gente orar pelo irmão aqui na igreja, não é verdade? Pensa comigo, não é fácil abraçar o irmão na igreja? Está todo mundo aqui cheiroso, ou a maioria está cheiroso, vamos dizer assim, né? A maioria está com o dente escovado, ninguém fala nada, nenhum palavrão com você. É fácil você sentar do lado do irmão, dar um abraço nele. Quando o pastor Ari fala assim, abraça pelo menos uns 50 aí, é fácil achar uns 50 aqui mais cheiroso e abraçar. O problema é quando o Senhor te leva àqueles que ainda não passaram pela transformação. O problema, irmãos, é muito fácil a gente caminhar onde você está vendo as flores, onde você está vendo os frutos, onde você está vendo muita coisa boa. Mas não deve ser nada agradável andar
onde a visão que o Senhor deu a Ezequiel aqui, andar no meio dos ossos secos. Não deve ser agradável, irmão. Mas é ali que o Senhor vai nos levar para que a gente seja bênção. Para que a gente tenha uma voz profética onde o Senhor nos colocar, irmão. É o Senhor que nos leva ali. Porque Ezequiel disse assim, Ele me levou de um lado para outro e pude ver. Para que o Espírito levou ele no vale? Para que ele pudesse ver a situação daquele vale. E pude ver que era enorme o número de ossos do vale e que os ossos estavam muito secos. Irmãos, não se assuste. Se aonde Deus quiser levar você, nos ossos secos, Ele vai levar, irmão. Se Deus precisar de colocar você dentro de um aeroporto, dentro de um avião, para te levar para outro país, num vale seco, onde Deus quer te levar, Ele vai levar, irmão. É dentro do hospital, é dentro de qualquer lugar, é dentro de um presídio, mas Ele vai levar. E tem um propósito. Para abrir os seus olhos espirituais, porque o Espírito perguntou para Ezequiel assim, ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. É engraçado que, quando eu olho para o texto, é engraçado porque o Senhor leva Ezequiel ao vale. Amém, irmãos? O Senhor tinha a intenção de transformar aqueles ossos. Mas ele vai e pergunta para Ezequiel. Pergunta assim, Ezequiel, pode acontecer alguma coisa aqui? Pode transformar em vida? Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer usar a sua vida e a minha vida para que haja transformação, irmão. A gente precisa ter a disposição de ir e levar o Evangelho e levar os dons que Deus nos deu. É como se o Senhor estivesse falando assim, eu te resgatei, eu coloquei um dom na sua vida, eu te transformei, e agora, você acha que dá para levar uma palavra para aquela pessoa ali? Dá, irmão, dá para colocar a mão na cabeça daquele ali e orar por ele, que está endemoniado, está preso, está acorrentado? Dá para orar para aquela que está enferma? Aí eu digo assim, Senhor, Tu sabes, Senhor. Tem que haver compaixão, irmão. A igreja nesses últimos dias, ela precisa suscitar dentro dela a compaixão. Olhar para o necessitado, e aí o Senhor pergunta, o que você acha? Ô Senhor, quem sou eu para dizer que o Senhor não pode operar e transformar? Quem sou eu? O Senhor sabe o que o Senhor pode fazer na vida dessa pessoa. E aí, o Senhor vira para Ezequiel e diz assim, então ele me disse, profetiza esses ossos e digas, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouça a palavra de quem, irmão? Do Senhor. E eu lembrei aqui sobre isso aqui, irmão, que quando Pedro e João estavam subindo ao templo e ali passando pela porta formosa, e aquele homem que estava sentado ali, aquele paralítico, esperando receber uma única esmola, que não ia mudar nada na vida dele. E aí o Pedro e o João, e o Pedro olha para aquele homem e fala o seguinte, ó, olha para nós. Irmão, você é um testemunho vivo do Senhor. Você é uma carta viva. A primeira pregação que vai ter na sua vida, sabe o que é? Você mesmo. É você mesmo. Olha para mim, olha para nós, olha o que Deus fez na minha vida. E aí o Pedro fala o seguinte, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só, o Senhor explicou isso para Ezequiel, ele falou assim, Ezequiel, explicou para ele o que ele tinha de falar. Fala assim, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Irmãos, nessa última hora, a igreja não tem uma outra palavra.
Não adianta vir com palestras motivacionais, que isso não vai mudar a vida de ninguém. Sabe o que a palestra vai fazer? Eu não tenho nada contra a palestra, mas ela não vai transformar a vida de ninguém. Isso é apenas uma esmola que vai resolver um problema momentâneo. Essa última hora a igreja tem uma palavra, sabe qual é a palavra? A palavra do Senhor. Nós não temos nada de nós mesmos, irmãos, mas o que nós temos, nós damos. O Senhor Jesus, aquele que resgatou a nossa vida, irmãos. E a gente sabe, irmãos, que o que está em nós é maior do que está no mundo, irmãos. E aí o Ezequiel olha para aqueles ossos e ele profetiza, irmão. E aí fica um exercício para nós como igreja. Será que todas as situações, todos os vales que Deus está nos levando, a nossa posição e a nossa postura como igreja tem sido essa? Será que quando a gente encontra com um necessitado ou uma situação adversa, será que a nossa posição tem sido essa de profetiza? Ou a nossa posição está sendo aquela de murmuração? Porque muitas vezes é muito fácil a gente olhar uma situação e apontar o dedo e julgar. E dizer, mas está nessa situação porque escolheu também, né? Escolheu estar assim, né? Ele escolheu estar assim. Ô, irmãos, deixa eu falar uma coisa com os irmãos. Vou contar aqui uma experiência pessoal. Há muitos anos atrás, eu estou na igreja desde 6 anos de idade, irmãos. E muitos anos da minha vida, até eu me converter há 15 anos atrás. E eu estou na igreja desde 6 anos de idade, viu, irmãos? Mas eu me converti há 15 anos. Mas antes da minha conversão, eu fui criado num contexto, vamos dizer, um contexto religioso, onde a gente achava o seguinte: a pessoa que estava no pecado, ela queria estar no pecado, ela escolheu aquilo ali, e o lugar dela era o inferno, entendeu? Compaixão pura, entendeu, irmãos? Você escolheu estar assim, escolheu o pecado, e você vai para o inferno, não tem outro caminho. Até o dia que eu também escolhi o pecado, escolhi andar no pecado. E aí eu experimentei o que é essa escolha maldita. Porque muitas vezes quando você escolhe o pecado, ele te aprisiona. Por isso que na palavra só nos fala sobre o laço do passarinheiro. Sabe o que é esse laço? O passarinho começa mexendo, e quanto mais ele vai mexendo, mais ele vai enrolando. Se não tiver alguém para resgatar e ter compaixão daquele passarinho, ele vai morrer. Até o dia que eu passei por isso. E eu cada vez que eu mexia, mais eu me enrolava, só que eu queria sair, mas eu não tinha força para sair. Eu queria sair do pecado, mas eu não tinha força para sair. Definhando espiritualmente, pele e osso espiritual, irmão. Até que Jesus me resgatou, irmão. Então assim, o Senhor abriu meus olhos espirituais depois dessa experiência. Que muitas vezes a gente como igreja, a gente tem aquela coisa de julgar e olhar a situação e falar assim, mas você escolheu assim. Mas muitas vezes a pessoa está aprisionada e ela não consegue sair. E quanto mais ela mexe, mais ela vai sendo aprisionada. E se não tiver alguém para chegar perto dela e falar assim, ossos secos, tenha vida em nome de Jesus. Ela não vai sair, irmão. Tem que ter alguém. E esse é o papel da igreja. Muitas vezes a igreja, em vez de profetizar, a igreja está calada e a igreja está julgando. É isso que o Senhor estava querendo mostrar para Ezequiel. Ezequiel, olha esse exército. Tem um exército aqui e ele está olhando, só tem osso, Senhor. Essa situação que você está vivendo aí, meu irmão, é só osso. Você está vendo osso, mas Deus está vendo um exército, porque Deus, Ele transforma. Você está vendo, às vezes, uma pessoa que entra, você vai ver pessoas entrando por aquela porta, que no seu olhar, à primeira vista, você vai ver um drogado, um alcoólatra, um adúltero, mas Deus não está vendo assim. Deus está vendo um servo dele, alguém resgatado, transformado. Sabe o que precisa estar faltando muitas vezes? É o que ele falou assim, profetiza a palavra do Senhor.
porque a palavra, irmão, ela cura e ela lava. Irmãos, eu quero finalizar aqui, irmãos, a palavra, dizendo o seguinte: não se cale nessa última hora. Por mais difícil seja o momento que você está passando, por mais difícil que seja a situação, entenda que você não está passando para isso, para morrer, mas Deus está te dando a oportunidade de ser igreja onde você está. Não se cale, porque aqui o texto ele termina dizendo assim, ó: a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. E aí ele pôde comprovar com os olhos dele, porque ele fala assim, profetizei conforme a ordem recebida. É a fé, irmão. Vou falar desde o início do culto aqui. Todo dia que você está lá profetizando, não parece que está acontecendo nada. A gente acha que as nossas palavras são soltas no ar, né? Solta no ar. Ah, mas eu estou orando, já preguei tanto para aquela pessoa. Nenhuma palavra está solta no ar, irmão. Nenhuma palavra. Ele falou que ele profetiza, e ele profetizou. Ele fez o que o Espírito mandou ele fazer, ele fez. Fez o papel dele como igreja. E aí no final, sabe o que ele pôde ver? Ele comprovou com os olhos dele o resultado de tudo que ele tinha feito. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, era um exército enorme. Você vai ver o que Deus vai fazer, irmão. Você vai comprovar com seus olhos o que Deus é capaz de fazer. Você vai ver. Talvez agora você não está vendo nada. Mas você está profetizando o que Deus mandou você fazer, levando a palavra do Senhor? Estou, pastor. Por enquanto não estou vendo nada. Profetize, irmão, que uma hora sabe o que você vai falar? Você vai falar assim, eu profetizei e agora eu estou vendo um exército enorme, entrou vida naqueles mortos. Nenhuma palavra é solta no ar, irmãos. Nada é solto à toa, assim, do nada. Mas o que nós precisamos fazer é entender qual é o nosso papel como igreja. E a igreja anda com os olhos na fé, irmãos. No final, o Ezequiel pôde comprovar o que Deus mandou ele fazer. Mas até ele comprovar, irmãos, era só ossos mortos. Mas ele fez conforme o Senhor mandou. E ele pôde comprovar com os olhos dele, espirituais, o agir do Senhor. Você vai comprovar isso também, eu creio, no nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu estou vivendo um momento muito difícil. Meu casamento, na minha vida, na enfermidade. Profetize, irmão. Profetize, irmão, levanta a sua voz. Não se cale perante essas situações. Não se cale perante essas situações. Talvez hoje é o dia que você vai chegar na sua casa e falar assim, eu não vou me calar mais. O diabo quer calar a sua vida. Enquanto você está calado, ele está lá, te mostrando a realidade. E falando nos seus ouvidos, olha, mas só tem osso aí, meu filho. E é engraçado que quando o Ezequiel dá o primeiro passo de fé, os ossos se juntam e tal, ele ouve o barulho, porque é assim, né? A gente dá um passo de fé, começa a ver alguma coisa acontecer, e a gente acha que as coisas são assim instantâneas, mas não são, muitas vezes não são. Os ossos se juntaram, mas ainda estava sem vida. Aí o Senhor tem que falar aquilo de novo, continua profetizando. Sabe quando você para, irmão? Só a hora que você vê onde que entrou vida, aqueles ossos são vida em um grande exército. Você só vai parar a hora que você vê a sua família totalmente restaurada. Às vezes a gente começa bem, a gente começa orando pela nossa família, a gente vai e paga um preço, que não existe preço, que Jesus já pagou, né? O pastor Ari ensina isso, mas a gente faz a nossa consagração e está humilhando perante o Senhor e começa, Senhor abençoa. Na primeira dificuldade, a gente para, continua profetizando, irmão. Eu ainda vou ver esses ossos em pé, um grande exército.
Eu vou ver acontecendo isso dentro da minha casa. É interessante, irmãos, eu estou finalizando aqui, porque a gente começa a desanimar perante as primeiras dificuldades, porque olha só, o Ezequiel fez o que o Senhor mandou ele fazer. Ele profetizou, ouviu um barulho, glória a Deus, aleluia, fogo do céu descendo, osso juntando com osso, mas ele passou a ver, em vez de ver ossos espalhados, ele começou a ver um tanto de esqueleto no chão. A gente começa e a gente fala assim, Senhor, mas eu continuo só vendo só esqueleto, sabe? Eu olho para minha família, olho para meus familiares, parece um tanto de gente, um esqueleto em pé, o povo parece que não tem vida mais. Eu já orei, parecia que as coisas estavam caminhando, mas parece que não sai do lugar. Aí o Senhor fala de novo. Até que entrou o Espírito da verdade, o Espírito que convence do juízo e do pecado, que traz a transformação, que faz o homem confessar Jesus Cristo como Senhor. Ô irmão, talvez você está orando pelo seu familiar, pela sua família, pelo seu filho, pelo seu pai, está lá, você vê que está uma melhora, ele passou até a aceitar eu orar, mas não vejo nada, mas eu vou profetizar, porque um dia eu ainda vou ver ele aqui, confessando Jesus Cristo. Você não pode parar, irmão. Seu filho está se perdendo e você está parado. E aí a gente fica, em vez de dar a palavra do Senhor, porque aqui o Senhor fala assim, Ezequiel, profetize assim, conforme a palavra do Senhor. E às vezes a gente, em vez de profetizar a palavra do Senhor, a gente começa a profetizar outras coisas. E aí não é profetizar, é somente verbalizar. Meu filho tem jeito mais não, pastor. Meu casamento não tem jeito mais não. A situação não tem jeito mais. Meu irmão, cuidado com o que você está falando. Hoje eu creio que nesse lugar o Senhor está querendo abrir os nossos olhos, porque Deus quer transformar a sua vida e a sua história. E para finalizar, eu estava lembrando aqui, porque olha como é que é o poder da palavra, tá, irmãos? Eu lembrei aqui que às vezes Deus dá sinais para a gente ver e se alertar. Eu lembro quando a Simone estava grávida do Jonatas. Os irmãos lembram da Simone grávida do Jonatas, né? E a gente estava passando uns momentos bem difíceis, né? E algumas vezes, eu confesso para os irmãos que eu abri a boca, em vez de profetizar, falava palavras que às vezes saía, verbalizava coisas que não deveria, murmuração, questionamentos. E um dia, eu lembro que acho que Deus queria me dar uma lição. Eu lembro que estava um calor, irmão, um calor, e a Simone, todo mundo sabe que a Simone tem 1,5 m, né, irmãos? Na verdade, já tem 1,49 m. E a Simone assim, o Jonatas grande demais, e a Simone perdendo ar, e lá em casa, eu lembro que um dia estava um calor, e ela falou assim, eu estou ficando sem ar, tanto calor aqui em casa, um sol, irmão, um sol. Aí a Julinha chegou perto de mim e falou assim, podia cair uma chuva, né, para dar uma refrescada. Aí eu virei para a Júlia e falei assim, Júlia, se você tiver fé, minha filha, ora aí que Deus manda chuva. Eu confesso para os irmãos que eu falei assim, sabe quando você fala assim, você fala sem intenção nenhuma? Eu falei com a Júlia, falei até brincando, falei assim, se tiver aí, levanta a mão para o céu aí, ora aí para Deus mandar a chuva e refrescar, porque sua mãe está passando mal. Por isso que o Senhor fala assim, vocês precisam ser como crianças. Vocês são muito cheios de razão. Tudo para vocês tem que ter uma explicação demais, né? Tudo para a gente tem que explicação demais, né? Eu só falei isso com ela. Eu lembro que a Simone estava sentada na cozinha, ela chegou perto da janela assim, levantou as mãos e eu vi que ela só fez assim, Senhor, manda chuva e refresca, porque minha mãe está passando mal. Ô, irmãos, não passou nem 5 minutos, mas caiu um pé d'água, irmão, e começou a chover e foi esfriando. E eu comecei a ver assim, como que muitas vezes nós abrimos a nossa boca e a gente não tem noção do poder que Deus tem colocado em nós como igreja. Muitas vezes a gente chega na nossa casa, está vendo uma situação difícil e a gente não consegue entender que nós como igreja, o Senhor nos leva para essas situações, para que a gente levante as nossas mãos e fale assim, o Senhor colocou sobre mim um espírito, eu sou a bênção nesse lugar em nome de Jesus.
E eu vou profetizar nesse lugar, porque eu creio que o meu Deus pode operar grandes coisas aqui. Nós precisamos começar a colocar isso em prática na nossa vida, irmãos. Você pode ficar de pé para a gente orar? Sabe, irmãos, a gente quer muitas vezes a transformação. Mas quando eu olho para o texto, eu vejo que a transformação ela vai começar a acontecer quando a igreja começar a ser igreja. Quando nós começarmos a ser igreja, a gente vai começar a ver a transformação acontecendo. A gente vai começar a ver o milagre acontecendo no nosso meio, irmão. Não há nenhuma vantagem da gente olhar para o enfermo e falar assim, não, Deus tocou meu coração para orar e eu não fui lá e orar. Uma vantagem nisso. Nosso papel aqui é ser igreja. É ir lá no vale, porque Deus mandou ir lá. E ali profetizar para que o Espírito entre e gere vida. O que você está passando? O que você entrou nessa noite aqui? Às vezes você está aí temeroso, às vezes é uma situação que você está passando, mas nessa noite Deus está querendo te dar uma chacoalhada. Você está esperando muitas vezes o pastor ir lá na sua casa orar. Amém, irmão? Pode chamar o pastor. Cheio da unção, nosso pastor. Mas você é igreja, irmão, e o Espírito Santo está sobre você. Você é igreja. Essa noite Deus quer chacoalhar a gente para isso, irmão. A nossa responsabilidade, sabe? A gente tem que parar de entender que a responsabilidade é do outro. Ah, mas está tudo difícil, a igreja está muito fria. E você, o que você tem feito para mudar essa situação? Vamos orar, irmãos? Eu não sei se alguém quer receber uma oração nessa noite aqui, se você quer colocar no altar do Senhor. Vem aqui à frente se você quiser para a gente orar juntos. Eu não sei, talvez está passando um momento que você precisa mudar a sua postura, profetizar na sua vida, mudar a sua história. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar juntos, quem quiser. Para que a gente possa profetizar sobre as situações que estão vivendo, o que está acontecendo. Eu sei de uma coisa, irmãos, o nosso Deus, Ele é fiel. E eu sei de uma coisa também, o servo dele nunca é envergonhado. Nunca. Você nunca será envergonhado quando você coloca a sua vida no altar do Senhor e na dependência do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos nessa hora. Você que está aqui à frente, coloca no altar do Senhor o que você está passando. Não deixe que o inimigo coloque coisas na sua mente. Mas saia daqui entendendo que você é o canal de bênção. Você não é a bênção, você é o canal. Ela passa por você, mas alguém tem que ser o canal. Alguém tem que estar lá, alguém tem que ir no vale. Ninguém quer ir no vale, irmãos. Ninguém quer ir no vale. Se perguntar para mim assim, pastor, o que você prefere no vale ou para Caldas Novas? Não preciso nem responder, todo mundo aqui sabe que eu gosto de Caldas Novas, irmãos. Ninguém quer ir no vale. Mas alguém tem que ir, irmão. E é você, irmão. É você que está aqui à frente, que está lá, e o Senhor quer usar a sua vida para transformar e mudar essa situação. Vamos orar, irmãos? Estenda suas mãos nessa hora. Ó Senhor, nessa hora nós colocamos no teu altar a nossa vida. Senhor, que nós possamos ser igreja. Que nós não deixemos as nossas responsabilidades, Senhor, mas que nessa noite, através da tua palavra, eu creio que o Senhor nos alertou, o Senhor abriu os nossos olhos, Senhor, para que possamos entender que muitas vezes os vales não é onde nós vamos morrer, mas é onde nós vamos ser relevantes como igreja. Os nossos irmãos estão aqui à frente, Senhor, cada um está passando um vale, Senhor, e talvez até nesse momento eles entendiam que era algo que estava levando eles à morte,
Mas conforme a tua palavra fala, Senhor, mesmo que eles passem por um vale da sombra da morte, eles não precisam temer mal algum, porque o Senhor está com eles. E que a tua vara e o teu cajado vai direcionar todas as coisas. E que através da vida deles, essa situação vai mudar, vai transformar. Que através da vida deles, através da profecia da palavra do Senhor, os ossos que não têm vida se transformarão num grande exército, Senhor, e o nome do Senhor será grandemente exaltado. Nós cremos nisso, Senhor, cremos porque a Tua palavra diz assim, nós cremos porque nós servimos um Deus vivo, nós cremos porque nós servimos um Deus poderoso, nós cremos porque em Jesus nós somos mais que vencedores. Aleluia, Jesus. E nessa noite nós profetizamos vida neste lugar, em nome de Jesus. Que toda morte caia por terra no nome de Jesus, porque o nosso Jesus já venceu a morte. Através dele nós temos vida, e vida é abundância. O diabo ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus veio para nos dar vida em abundância. E nós como igreja, Senhor, somos o catalisador disso. Em nome de Jesus, Senhor,